Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez, louvando o Senhor por um novo desafio, que o nosso departamento infantil está lançando para esse mês de outubro. Vamos iniciar com o desafio Conectados com Deus, louvando o Senhor pelo departamento infantil da nossa igreja, pela parceria que temos com a Hebron, que tem nos abençoado nesse trabalho. E estamos aqui com a parte da família pastoral. Estou aqui com o meu neto, Guilherme. Dá a saudação, Guilherme. Oi. Isabela. Oi. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E minha esposa, que vai também dar a saudação dela. A paz do Senhor, irmãos. E estamos ali com a Cecília, a mais nova chegada aí da família. E reunidos é uma alegria poder louvar o Senhor nesse momento e estarmos engrandecendo aquele que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós para nos resgatar e nos ligar a Ele, nos conectar a Ele por meio da oração e por meio da palavra. Que Deus nos abençoe, que esse tempo seja um tempo de edificação para as nossas vidas e para cada família da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Nesse instante nós vamos ver o versículo-chave da nossa primeira lição, que está no Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós vamos cantar um hino de louvor com Isabela, um hino que fala de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, Pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. faz uma machinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Mas Jesus, Pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Muito bem, pessoal, nós vamos, nesse momento, ter o nosso primeiro estudo, lembrando aqui do nosso tema, Conectados com Deus. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia que nos fala da tentação de Jesus. E pensando nisso, falando para a família, falando para todas as crianças, nós podemos aprender como família e como cada criança pode vencer as tentações. Afinal, todos nós somos tentados no dia a dia, induzidos ao erro, somos cercados por coisas que querem muitas vezes nos tirar do caminho do Senhor e entristecer a Deus. Como é que Jesus nos ensina a vencer essas tentações? Como é que uma criança, uma família, um lar conectado com o Senhor pode vencer essas tentações que nos cercam? Vamos ver Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Um texto que fala da tentação de Jesus quando ele estava no deserto e depois de 40 dias de jejum e de comunhão com Deus, ele foi tentado, mas venceu, nos ensinando uma grande lição, da qual nós vamos falar nesse momento. A Bíblia diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nessa passagem, nós vemos, meus queridos irmãos e nossas queridas crianças, nós vemos que o diabo ele foi tentar o Senhor Jesus, depois que ele passou um tempo de comunhão com Deus, um tempo de oração diante do Pai, naquele deserto onde ele jejuou e estava ali servindo aos propósitos de Deus. O inimigo se aproxima para tentá-lo. E o inimigo não se aproxima para tentá-lo com as coisas comuns desse mundo, com as tentações que são comuns aos homens. Nós vemos que ele queria induzir Jesus a errar, a desobedecer a Deus, a sair do caminho que Deus preparou e do propósito de Deus, usando a própria Bíblia. Você já pensou nisso, que ele se utilizou da Bíblia, ele distorceu a Bíblia, ele usou o versículo fora do lugar, fora do contexto, para que Jesus fizesse o que ele queria, tentando enganar Jesus para que ele não cumprisse a vontade do Pai. Mas o que é que Jesus nos ensina? Qual é o caminho que Jesus nos dá para que nós possamos vencer as tentações com a nossa vida, com a nossa adoração conectada, ligada ao Deus Todo-Poderoso? É não somente o fato de estar jejuando e orando em comunhão com Deus, mas também de conhecer muito bem a sua palavra. Quem conhece a palavra de Deus não se deixa enganar pelas armadilhas do inimigo. Nós vemos que houve 3 tipos de oferta que o tentador fez ao Senhor Jesus e ainda usou a Bíblia. A primeira delas está no versículo número 2. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. É claro que ele estaria com fome. 40 dias e 40 noites em jejum era um momento em que havia passado muito tempo sem se alimentar e com toda certeza ele estava com fome. E o diabo utilizou dessa necessidade, desse anseio pela comida que qualquer um de nós teríamos depois desse tempo de jejum, e ainda usou a Bíblia para enganar o Senhor. Ele se aproxima e então diz a Jesus: manda que estas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus. Ele desafia Jesus para que Jesus prove que é Filho de Deus, fazendo o que ele induz a Jesus fazer. Mas veja, meus amados irmãos, veja você que nos assiste nesse momento, que Jesus também fala das Escrituras. Ele está em comunhão com o Pai, ele está conectado, ligado ao Pai. E também usando as Escrituras, Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, meus amados, são palavras de vida para todo aquele que crê no Senhor e para todo aquele que caminha segundo a vontade do Senhor. Então a nossa comunhão com Deus se dá por meio da oração, por meio do jejum e por meio do conhecimento da sua palavra. Conhecendo bem a verdade, nós vamos identificar a mentira mesmo quando o tentador ele vier querer inverter aquilo que a Bíblia diz para nos enganar. Jesus nos ensina essa primeira lição. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, dos ensinamentos, dos princípios da palavra do Senhor. Veja que ele chega aqui, nós temos a imagem e aponta as pedras, dizendo: olha, faz com que essas pedras se transformem em pães. E então Jesus responde com as Escrituras, vencendo essa primeira tentação. A segunda tentação nós encontramos aqui no versículo de número 5.
A Bíblia diz que o diabo levou Jesus a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo, lá no pináculo do templo, de onde ele via toda a cidade. E disse a Jesus: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra. Ele queria que Jesus se apresentasse com um grande espetáculo, mostrando que era filho de Deus, com uma coisa especial, que anjos aparecessem e o salvassem. E então ele vem com essa segunda tentação, mas Jesus mais uma vez nos ensina a importância de alguém que é conectado com Deus, conhece a palavra de Deus. E aí o Senhor Jesus responde a ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não ia fazer aquilo para mostrar que era filho de Deus e tentar a Deus fazendo uma coisa perigosa. Muitas vezes surgem ideias, as pessoas dão ideias e querem nos enganar e nos induzir a fazermos coisas perigosas para tentar provar a nossa fé, para tentar testar a nossa fé. Mas nós precisamos aprender com a Bíblia, precisamos aprender com as Sagradas Escrituras, com a palavra do Senhor, nosso Deus. Que além de vivermos daquilo que Deus nos ensina pela sua palavra, e não somente do pão, nós também não devemos fazer coisas que levam a nossa vida a perigo, para não tentarmos o Senhor, não cairmos nessas ciladas que o tentador vem trazer. Alguém já disse, muitas vezes o pecado, o engano, ele não vem em forma real, ele vem como um presente, ele vem como uma caixa bem bonita, com um papel muito enfeitado, com laços, com fitas, e bem arrumado, como se fosse algo bom, mas no final não serve para a vida do cristão. E Jesus identifica essa tentação do inimigo quando ele mostra aquilo para que Jesus fizesse um grande espetáculo naquele lugar. E o Senhor Jesus também, mais uma vez, demonstrando como ele estava em comunhão íntima com Deus e ligado ao Pai, ele nos mostra a importância do conhecimento da sua palavra, de que não podemos tentar a Deus em nome da nossa fé. A fé, na verdade, não é um pulo no escuro. Diz o autor aos Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. E esse fundamento da nossa fé nós vamos encontrar na palavra de Deus e nos ensinamentos do Senhor Jesus. Então, a primeira tentação, o primeiro perigo que o inimigo tentou lançar sobre Jesus foi fazer com que ele transformasse pedras em pães. O segundo foi tentar fazer com que ele pulasse da parte mais alta do templo para todo mundo ver um espetáculo. Mas o Senhor responde também com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, a última tentação, nos diz a Bíblia que ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nós observamos aqui na figura essa tentação que ele mostra, as riquezas, os reinos, e oferecendo a Jesus. E aqui já podemos perceber algumas coisas. Primeiro, é que toda vez ele duvida. A primeira vez ele disse: és filho de Deus, ordena que as pedras transformem em pães. Da segunda vez ele diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E da terceira vez ele oferece a Jesus o que ele não tem. O inimigo é um usurpador. Ele quer ter as coisas que não pertencem a ele, porque a Bíblia diz, no Salmo 24, que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele se contém. Jesus sabia muito bem quem era ele, Jesus sabia e sabe muito bem quem é o Pai, com quem ele vivia em comunhão, e ele está aqui, depois do seu batismo, revestido pelo Espírito Santo de Deus, vivenciando esse momento de provação e de tentação. E mais uma vez, meus amados, Jesus nos ensina a nos voltar para a palavra. Nessa última tentação que o inimigo vem lançar sobre ele, ele também responde com a Bíblia. Diz o texto que Jesus ordenou a ele, ao diabo, ao inimigo: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus mostrou não somente o conhecimento da palavra de Deus, mas também o conhecimento da lei de Deus. Esse versículo citado pelo Senhor Jesus é um mandamento que está na lei de Deus, a lei que Deus deu para o seu povo. Que somente o Senhor Deus é o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Que não devemos nos dobrar diante de ninguém, de nenhuma outra divindade, de nenhuma outra pessoa. E é isso que o inimigo tenta fazer quando quer nos enganar para cairmos nas tentações. É que tiremos a glória de Deus para dar a glória a Ele, para adorá-lo. Mas Jesus nos ensina a vencer isso, lembrando-nos da lei de Deus e lembrando-nos da palavra de Deus, que somente Ele deve ser adorado. E o texto diz, com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois daquela prova, depois daquele momento de jejum, os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus naquele grande momento em que Ele nos ensina. Então, o exemplo do Senhor é um exemplo para as nossas famílias, para nossas crianças, para toda a nossa vida. Como vencer as tentações? É preciso estar em comunhão com Deus. Deus nos deu meios de graça abençoadores para termos comunhão com Ele, para estarmos ligados com Ele. Um deles é a oração. É pela oração que nós encontramos a graça de Deus. É pela oração que nós falamos com Deus, que nós contamos das nossas lutas, das tentações que nos rodeiam e buscamos nele a força para vencer isso. O Senhor nos deu a sua palavra, que é uma bênção para a nossa vida. O salmista diz no Salmo 19 que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. O seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, na palavra de Deus, nós encontramos a sabedoria que Jesus teve, tem e que nos ensinou. De conhecermos bem, para que ninguém utilize a própria palavra de Deus e tente nos enganar. Então, meu irmão, minha irmã, você, toda a sua casa, toda a sua família, cada criança, cada um de nós, podemos aprender com o Senhor Jesus, conhecendo bem a palavra do Pai e estando aí como Ele esteve, mesmo no tempo de tão grande provação, em plena e completa comunhão com o nosso Senhor. E assim, Ele estava conectado com Deus, ligado ao Pai. E é esse o convite da palavra do Senhor e do tema deste mês de outubro para todos nós. Que sejamos uma igreja, que sejamos família, que sejamos crianças ligadas, conectadas ao Deus Todo-Poderoso. Vivemos num tempo em que essa linguagem é tão peculiar, a linguagem da conexão, o tempo da mídia social, da internet, onde muita gente está ligada a tanta coisa e a tantas pessoas. A quem verdadeiramente você está ligado? A quem ou em quem verdadeiramente a sua casa, a sua família está conectada? Tanta coisa que é lançada aí sobre nós e diante de nós para tentar nos tirar desse caminho e nos levar para o caminho do erro, como o inimigo usou desse argumento e dessa artimanha naquele tempo para induzir Jesus a desobedecer a Deus. Da mesma maneira, hoje ele tenta nos enganar, ele tenta entrar na nossa casa sorrateiramente por outros tipos de conexão que estão fora da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus nos dá aqui um grande mandamento, um grande ensinamento, nos desafiando, assim como no exemplo dele, a termos essa certeza, essa convicção de que a palavra de Deus, ela é bênção para a nossa vida. Não é só de pão que vivemos, não é só de bens materiais que vivemos, mas acima de tudo da palavra que vem do Senhor, de que não devemos tentar a Deus e nos deixar levar pelo engano do inimigo, mas conhecendo a palavra do Senhor, dizer como Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, e aprender com o Senhor Jesus de que somente Deus deve ser adorado. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas vidas, nossos lares, o seu lar, a sua família, cada criança. E que a cada dia, mais e mais, estejamos
ligados e conectados com o nosso Deus, com o nosso Senhor Todo-Poderoso. Deus abençoe ricamente seu lar, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos caminhando aqui para o final, né, desse tempo que o Senhor nos deu, e vamos cumprir aqui o desafio como família. Falamos hoje sobre tentação e como Jesus venceu a tentação. Então, o Guilherme aqui vai falar o que é que pode se tornar tentação para a nossa vida. O que é, Guilherme? Desobedecer e brigar. E agora Isabela vai nos dizer como é que nós encontramos a ajuda para vencer a tentação. Como é que nós vencemos, Isabela? Palavra de Deus e oração. Muito bem. Vamos orar nesse momento, concluindo a nossa devocional, o nosso estudo, nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela família, obrigado, Senhor, pela igreja. Te louvamos pelo nosso departamento infantil, pelas crianças. Te louvamos, ó Pai, pelas crianças da nossa família, da igreja e de toda a cidade, pedindo que o Senhor mova o coração de cada família a ter esses ensinamentos e esses princípios que liguem cada família ao Senhor, para que vivamos tempo de bênção, tempos de paz, tempo de crescimento para o louvor da glória do nosso Deus. O Senhor nos livre de todo mal, nos conceda a Tua graça e a Tua paz nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer ao Conselho da nossa igreja que tem nos apoiado nesse trabalho, a organização e a todo o departamento infantil que tem abençoado nossa igreja e, consequentemente, nossa cidade, né, com esse tempo abençoado de ensinamento, de aprendizado, de transmissão. A nossa parceria com a Hebron, que tem também nos apoiado de maneira abençoadora, e a cada um que nos acompanha, que nos assiste. Você pode aí estar vendo toda a nossa programação no nosso canal, nos abençoando e sendo abençoados. Nos despedimos de todos e agradecemos a cada um, né, por esse momento. Tchau, Deus abençoe. Fiquem na paz.